Quem nunca passou por perrengues que parecem que vão derrubar a gente? Quem nunca pensou que estava tudo perdido e precisava de um milagre para dar uma reviravolta na vida? Se você já sentiu isso, fique comigo porque essa história é para você. Hoje vamos mergulhar na incrível jornada de Paulo, um dos maiores transformadores da história cristã. Ele passou de perseguidor impiedoso dos cristãos para um dos mais fervorosos divulgadores do evangelho. A história dele prova que nunca é tarde para mudar e fazer a diferença no mundo. Aqui vamos contar cada detalhe da vida de Paulo, desde seu nascimento em Tarso até seu martírio em Roma. Vamos mostrar como a experiência de Paulo ainda ressoa hoje e pode impactar nossas vidas de maneira surpreendente. Se você está buscando força para superar obstáculos, inspiração para a transformação pessoal ou uma fé mais profunda, a história de Paulo tem algo especial para oferecer. Você está pronto para descobrir como um homem encontrou a verdade e transformou o mundo ao vivê-la? A perseverança e a fé de Paulo pode ser a inspiração que você precisa para enfrentar seus próprios desafios. Vamos nessa jornada juntos e prometo que você sairá com uma fé mais fortalecida e insights valiosos para a sua vida espiritual e pessoal. Eu me chamo José e esse é o Caminhantes da Fé. Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade culturalmente rica e vibrante do Império Romano. Ele cresceu em uma família judia devota, imerso nas tradições rígidas e na observância da lei mosaica. Tarso era um centro comercial e intelectual, cheio de ideias e influências diversas, moldando a mente do jovem Saulo. Imagina só o impacto disso. Crescer num lugar onde as culturas e ideias se misturam deve ter sido incrível e, ao mesmo tempo, desafiador. A educação de Paulo foi intensa e privilegiada. Ele foi enviado a Jerusalém para estudar com Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos da época. Estudar com um mestre top do momento, quem não queria? Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e equilíbrio, mas Saulo era um fervoroso defendedor das tradições judaicas, sempre pronto para debater e defender sua fé com paixão. E essa paixão não era só na teoria, era na prática. Saulo não apenas aprendia, ele vivia a Torá, como todo o seu ser. Isso moldou um caráter extremamente zeloso e dedicado à sua fé. Saulo se destacou não apenas pelo conhecimento, mas pelo seu zelo com que vivia a Torá. Ele se tornou um fariseu dedicado, vivendo e respirando as Escrituras. Mas essa paixão o colocou em rota de colisão com o movimento cristão, que ele via como uma heresia perigosa. E aqui entra um ponto importante. Saulo não se opôs ao cristianismo só na conversa. Ele partiu para a ação. Participou da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão, e foi um dos que aprovaram a supervisionagem e a execução. Um verdadeiro não brinco em serviço. Ele era um homem com uma missão, determinado a erradicar o cristianismo, e a sua próxima missão seria em Damasco, com cartas das autoridades religiosas para prender os cristãos de lá. Mas no caminho para Damasco, algo espetacular aconteceu. Uma luz brilhante do céu o cercou, derrubando-o no chão. Uma voz ressoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginem um susto. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi surpreendente: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo confrontou a verdade que estava negando. Ele estava lutando contra o próprio Deus. Cego pela luz, ele foi guiado até Damasco, onde ficou sem ver por 3 dias. Já imaginou? 3 dias sem enxergar nada, refletindo sobre a vida. Então Ananias, um discípulo em Damasco, veio até ele, colocou as mãos a ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para recuperares a vista e fique cheio do Espírito Santo. Escamas caíram do olho de Saulo e ele pôde ver novamente. Ele foi batizado imediatamente e começou a transformação de perseguidor a proclamador do Evangelho. A gente pode ver que mesmo uma pessoa que mandou prender, que mandou matar cristãos, mesmo após fez tudo isso, Deus olhou para essa pessoa, Jesus, com a sua graça e divina bondade, olhou para essa pessoa e transformou a vida dela. E nós, às vezes, pensamos que a gente está muito distante de Deus porque a gente já cometeu muitos pecados e a gente já fez muitas transgressões para Deus. Mas mesmo as piores pessoas, como Saulo como Paulo era uma pessoa horrível, ele matou cristãos. Mesmo ele conseguiu se transformar devido à graça de Jesus. E através dessa graça, Saulo se transformou em Paulo, que virou o maior escritor do Novo Testamento. Então a graça de Deus é misericordiosa e qualquer pessoa, não importa o pecado que tenha cometido, consegue ter uma nova vida através de Jesus Cristo. E a gente, depois de ter uma nova vida, tem que aprender cada vez mais sobre a Bíblia e sobre o que ela quer dizer pra gente.
E pensando nisso, no primeiro comentário fixado eu vou deixar um link de um e-book que ensina a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para a gente ter um aprofundamento maior na fé. E Paulo, após a conversão, passou por um tempo no deserto da Arábia, refletindo e se aprofundando nas doutrinas que iria pregar. Ele voltou a Damasco e depois a Jerusalém, onde começou a pregar com fervor. E não pense que foi fácil. Imagine a coragem necessária para voltar aos lugares onde era conhecido como um perseguidor. Sua primeira viagem missionária começou na Síria, junto com Barnabé e João Marcos. Eles viajaram para o Chipre e depois para a Ásia Menor, pregando nas sinagogas, praças e casas. Paulo enfrentou tanto acolhida calorosa quanto oposição violenta. Em Listras, ele foi confundido com um deus após curar um homem coxo, mas logo foi apredejado por uma multidão. Mesmo assim, ele não desistiu. E é aqui que a gente vê a força de Paulo. Na segunda viagem missionária, ele viajou para a Grécia, fundando comunidades cristãs em Filipos, Tessalônica e Coríntio. Suas cartas para essas igrejas são a base do Novo Testamento. Na terceira viagem, ele consolidou as igrejas, ensinando e encorajando os crentes. Paulo era um excelente escritor. Suas cartas abordavam questões de doutrina, ética e vida comunitária. Em Romanos, ele explora a justificação pela fé. Em Gálatas, defende a liberdade cristã contra práticas legalistas. Em suas cartas aos Coríntios, Paulo lidou com os desafios práticos e espirituais enfrentados pela igreja em Coríntios. Ele abordou questões como divisões comunitárias, imoralidade, práticas de culto e ressurreição dos mortos. Seu apelo à comunidade e o amor cristão culmina no famoso capítulo 13 de 1 Coríntios, onde ele define o amor não como um sentimento, mas como uma ação. Sempre penso em como seria o mundo se todos seguissem esses ensinamentos sobre o amor. Na carta de Efésios, Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo, destacando a importância da unidade e da paz entre os crentes. Ele explora a natureza da igreja e seu papel no plano cósmico de Deus, encorajando os efésios a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Essas cartas não são respostas a questões imediatas das comunidades, mas também fornecem uma visão teológica profunda, que desafia os crentes a pensar sobre sua fé e a prática de forma mais ampla. À medida que o ministério de Paulo se expandia, também aumentava as tensões e os desafios. Em Jerusalém, suas pregações provocavam uma reação violenta dos líderes judeus, que o viram como uma ameaça à lei mosaica e às tradições estabelecidas. A controvérsia culminou em sua prisão, após ser acusado falsamente de profanar o templo ao trazer gentios para dentro de suas áreas sagradas. Preso, mas não quebrantado, Paulo se defendeu diante de governadores e rei, proclamando sua fé com eloquência e convicção. Invocando seus direitos como cidadão romano, ele apelou para ser julgado em Roma, esperando encontrar um ouvido mais simpático no coração do império. Essa decisão o levou numa perigosa viagem através do Mediterrâneo, uma viagem marcada por uma tempestade violenta e um naufrágio na ilha de Malta, onde mesmo em circunstâncias adversas ele continuou a pregar e realizar milagres. Finalmente em Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, onde continuou a escrever e pregar, recebendo todos os que vinham a ele. Durante esse tempo, ele escreveu algumas de suas epístolas mais tocantes e teologicamente ricas, como as cartas a Filemon, aos Colossenses e aos Efésios. Essas obras não só refletiam sua inabalável fé em meio ao sofrimento, mas também seu compromisso contínuo em fortalecer e orientar as comunidades cristãs. Apesar de sua esperança inicial de justiça, Paulo foi julgado e condenado sob o governo de Nero, um governador notório por sua hostilidade brutal aos cristãos. Os últimos dias de Paulo foram marcados por coragem e serenidade, enquanto ele enfrentava seu martírio por decapitação, confiante de que combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a sua fé. Eu sempre fico impressionado com a coragem e a fé inabalável que ele demonstrou até o fim, e peço a Deus para que eu consiga ser igual a Paulo. Como um homem que passou de perseguidor a pilar da igreja, a vida de Paulo é um testemunho de poder, da redenção e da transformação. Ele encoraja todos nós a examinarmos nossas crenças, desafiar o status quo e perseguir a verdade, independente dos obstáculos que enfrentamos. Seu legado é uma prova de que a fé verdadeira não é estática, mas uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e humildade e serviço aos outros. Seu legado é uma prova de que a fé verdadeira não é estática, mas uma jornada contínua de crescimento. Se esse vídeo o inspirou, peço que compartilhe com os outros e considere que ele significa em sua própria vida. Deixe seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo. E não esqueça de se inscrever para mais conteúdos que iluminam, educam e inspiram.
Se você deseja aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre a Bíblia, não perca a oportunidade de adquirir o resumo bíblico. Esse guia abrangente cobre a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e é perfeito para quem quer entender as Escrituras de uma maneira mais profunda e completa. O link está no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir, esse é o Caminho Antes da Fé e aguardo você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.